Para entender melhor a importância dessas eleições presidenciais francesas, eu converso agora com Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Estrasburgo, na França, e pela Universidade de Groningen, na Holanda. Muito bom dia para o senhor, boa tarde por aí, né? As pesquisas de intenção de voto mostram o atual presidente Emmanuel Macron e a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, que foi concorrente dele nas últimas eleições também, tecnicamente empatados. É provável que haja uma revanche em relação às eleições anteriores? Qual é a diferença desse momento de agora para 2017? Oi, Bárbara, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É o que está todo mundo, todos os especialistas, é o que eles estão prevendo. Em 2017, as eleições na França ocorrem a cada 5 anos. No segundo turno, o Macron ele foi com a Marine Le Pen, ele venceu por uma margem pequena, um pouco mais de 53% dos votos, e é provável e é previsto que essa margem seja ainda menor. As consequências desse retorno, dessa revanche, podem ditar quais serão os rumos que a Europa vai tomar. Porque o continente agora, a gente sabe, né, com tudo que tem acontecido na Ucrânia, está tudo muito tenso lá agora. E a Marine Le Pen, ela tem essa característica populista, ela é uma candidata de extrema direita e ela tentou, inclusive, para tentar aumentar o eleitorado dela, atenuar um pouco o discurso. Ela tem se tornado menos radical. Se a gente olha hoje para uma Marine Le Pen, comparando-a com a Marine de 2017, ela não é mais, por exemplo, contra a permanência da França na União Europeia. Diferentemente da outra eleição, existem também outros candidatos populistas. Dizem até que um dos motivos pelos quais a Marine Le Pen também tem diminuído esse discurso xenofóbico é também pelo fato de haver o Zemmour também, que ele é uma pessoa também de extrema direita, completamente controverso, completamente contra o islamismo, contra a imigração. Então tem alguém já ocupando esse espaço. O Mélenchon, que é o candidato de esquerda, é também um candidato populista. A gente pode dizer que entre esses três principais, provavelmente irão ao segundo turno, ou Macron e Le Pen, ou Macron e Mélenchon. É uma eleição de populismo versus democracia, com previsão de que o Macron vença nos dois cenários. Qual é o peso da guerra na Ucrânia para os franceses nesse momento? A gente sabe que Emmanuel Macron tentou assumir um lugar aí de intermediação para evitar, né, a guerra, não conseguiu, mas de fato teve um protagonismo no início das negociações. Só que agora se fala sobre outras questões lá na França prioritariamente. Algumas pesquisas vêm apontando a questão do aumento do custo de vida, que são pautas ligadas aí a fatores internos. Então, eu queria que o senhor estabelecesse um pouco qual é o peso desses fatores externos e dos internos nesse pleito de agora. O Macron é visto como le candidat des riches, né, que é o candidato dos ricos. Ele tem essa imagem, enquanto a Marine Le Pen, apesar de também ter tido uma vida muito rica, ela tenta se projetar, se pintar como a candidata do povo, a candidata dos pobres. Ela tem apostado em compartilhar na internet o conteúdo dela, falando com as pessoas no supermercado, reclamando do alto custo de vida. O Macron, na verdade, se a gente olha para a economia francesa, ela está indo razoavelmente bem. Teve um crescimento, maior crescimento no ano passado dos últimos 50 anos, apesar da pandemia. Teve um aumento agora no preço dos combustíveis por conta dessa guerra na Ucrânia, um aumento que aconteceu no mundo inteiro. O Macron conseguiu aprovar um subsídio para financiar parte desses custos. Ele até foi criticado porque algumas pessoas chamaram de uma medida eleitoreira, né? Mas isso tudo pode acabar definindo os rumos da Europa, na verdade. A gente tem que lembrar que a França é um país-chave na União Europeia. Nada acontece na Europa sem a França. A França, ao mesmo tempo que é um país que faz parte do norte da Europa, é também um país do sul. A Hungria, agora, há algumas semanas, escolheu esse caminho da democracia e liberal. O Orbán, presidente reeleito, ele tem um discurso um pouco alinhado com Putin. A Marine Le Pen, ela historicamente tem elogiado o Putin, enquanto o Macron tentou assumir esse papel de estadista da União Europeia, deixado pela Angela Merkel, quando ela deixou de ser a chanceler da Alemanha. E eu acredito que hoje a União Europeia
Europeia conte com ele para assumir esse protagonismo. Eu não sei o que aconteceria em relação à posição da França em relação à guerra, caso a Le Pen ganhasse as eleições. Pois é. Quando você cita aí Viktor Orbán, né, a gente também teve a extrema-direita com força em Portugal recentemente. Você diria, né, sob a sua análise, que a extrema-direita nunca teve tão forte na Europa nesses últimos anos? Eu acredito que não, porque se a gente olha para 2016, 2017, a extrema-direita ela estava com bastante força, não só na Europa, mas também em outros países, né? Vamos lembrar, nos Estados Unidos teve a eleição do Trump, teve a escolha do Reino Unido pela saída do bloco, né, da União Europeia, o Brexit. A Marine Le Pen, naquele momento, também quase venceu as eleições, ela foi para o segundo turno com Macron, e agora o que a gente vê é esse mesmo cenário se repetindo, porém, eu acredito que no momento de guerra, assim como no momento de pandemia também, as pessoas elas enxerguem o vazio do discurso populista, porque o que o populismo faz? Ele tenta sempre achar um culpado para os problemas do país. Mas como que você vai achar um culpado para fatores externos, como, por exemplo, uma pandemia ou uma guerra? Então, isso fez com que a maior parte dos países da Europa passassem a olhar novamente para esses políticos mais tradicionais e ignorassem ou deixassem de lado o populismo, porque em momentos de tensão você acaba escolhendo aquilo que te deixa mais seguro. Nas eleições da França agora, se a gente olhar, tem o Macron e outros 3 candidatos populistas, 2 da extrema-direita e 1 da extrema-esquerda. E o Macron, ele está contando com a maior parte dos votos se comparado aos outros 3. Então, eu acredito que seja uma escolha pela democracia, eu acredito que é isso que vai acontecer. Na Hungria, talvez a situação tenha sido diferente, porque o país ele se transformou numa democracia liberal. As medidas que o Orbán tomou ao longo de todos esses anos foi desmantelando a democracia do país. Então, não existe mais lá uma imprensa livre, como na França. O Orbán, ele contaminou e deturpou completamente o judiciário do país, isso não ocorreu na França. Então, eu acho que são situações bem diferentes, mas que acontecem em momentos semelhantes. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, desejo um bom domingo para o senhor. Bom domingo, muito obrigado.